Fala galera, meu nome é Cauê Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o BullBot Price Action alinhado com o gerenciamento Soros Gale. Se você não sabe o que é o BullBot, eu recomendo entrar nesse site www.bullbot.com.br. Aqui tem tudo explicado. Basicamente são alguns algoritmos que eu venho trabalhando e desenvolvendo ao longo do tempo para operar no mercado de opções binárias. Ele monitora esse mercado durante 24 horas por dia em busca de oportunidades. Quando ele identifica essas oportunidades, ele envia o sinal para dois canais distintos no Telegram. E aí você tem a opção de operar ou não, de realizar essas operações ou não. E os sinais são bem completos. Ele manda a taxa de acerto, manda se aquela operação deu vitória ou deu derrota. Enfim, ele é bem completinho. Se você quiser saber mais detalhes, acessa aqui o site. Você pode entrar aqui no BullBot Lite, vai abrir aqui o canal, tá? Esse é um canal hoje que tem 3.700 pessoas que acompanham diariamente esses sinais. O canal, essa estratégia é uma estratégia probabilística que faz uso de até 2 martingales, então você pode acessar aqui no canal também, vai estar explicando direitinho como que funciona, que é um exemplo dos sinais. Por exemplo, esse par aqui é um par que deu vitória, está com 92 de taxa de acerto, 54 vitórias e 5 derrotas, enfim, tem tudo explicatinho, a informação aqui, mensagem fixada também explicando como que funcionam os sinais, tá? Do BullBot Lite. Você também pode acessar o BullBot Price Action, que é o que eu vou explicar hoje, tá? Então, o BullBot Price Action também está ali no canal, você pode acessar. E eu vou explicar como que funcionam esses sinais. Então, por exemplo, essa é uma estratégia aqui que teve uma operação finalizada, ele deu aqui a expiração, preço-alvo, preço de entrada, preço de fechamento, a operação foi vitoriosa, enfim, com um resultado de 8-3. Eu vou explicar como que funciona hoje a estratégia do BullBot Price Action, que não se faz necessário o uso de martingale, né? Tem muita gente que não gosta de operar via martingale, mas você vai usar o gerenciamento Soros Gale, e para isso você vai usar a calculadora Soros Gale, que eu também vou mostrar para vocês. Tá? Então você acessa aqui tanto o BullBot Lite, tanto o BullBot Price Action para ficar por dentro desses sinais. Lá vai estar tudo explicado em mais detalhes. Acessa o nosso chat também, então se você clicar aqui vai abrir o chat. Hoje tem 1.100 pessoas que acompanham diariamente aqui dentro do chat. Aqui a gente tem bastante discussão, o pessoal tira bastante dúvida, então você entra aqui também, faz parte, tem bastante gente para se ajudar, que opera com o robô. É importante você participar, enfim, para entender como que estão as operações, enfim, ter uma troca de experiência e de conhecimento legal em todo mundo que participa por lá, tá? Então acessa o BullBot Lite, BullBot Price Action e acessa o chat também para ficar por dentro das novidades do BullBot, tá? Vamos lá, pessoal, como que funciona o BullBot Price Action? Muita gente me perguntou, né? Eu estou um tempo desenvolvendo essa estratégia, eu demorei agora para conseguir publicar, e tem bastante inteligência por trás dos algoritmos. Enfim, eu fiz muito teste, muito backtest, rodei, fiz várias operações, enfim, até chegar no desenvolvimento dessa estratégia, tá? Antes de iniciar a explicação da estratégia, eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou explicar os conceitos e os fundamentos dessa estratégia, depois eu vou mostrar no gráfico como que funciona, vou ensinar vocês a configurarem o gráfico e fazer a leitura do robô, tá? Por último, e mostrar o resultado dos backtests todos que eu fiz baseado nessa estratégia, que o robô, quais foram os resultados. E por último, eu vou deixar um vídeo que eu fiz algumas operações hoje de manhã, sexta-feira. O mercado estava muito devagar, então, mas eu fiz 3 operações para mostrar como que funciona o operacional, recebendo o alerta, operando direto no gráfico, usando a calculadora Soros Gale, enfim, tudo junto, como é que funciona, como é que vai ser o operacional de vocês na hora de usar o BullBot Price Action, tá bom? Então vamos lá, como que são os conceitos e fundamentos dessa estratégia? Muita coisa, eu usei como base esse livro High Probability Trading. É um livro muito bacana, que eu recomendo a leitura para quem está iniciando, ou para quem já opera há bastante tempo nesse mercado. É um livro de leitura super fácil, super simples. Ele vai te dar muito mindset de operacional, muito mindset de leitura gráfica, enfim. Ele não é um livro de setup, tá? Ele vai te dar muito mindset para como que você consegue organizar suas ideias e você consegue tomar uma decisão, sendo que é uma decisão que você vai ter uma probabilidade alta de acerto. Isso é, quando você tiver alguns indicadores convergindo, quando você tiver uma leitura de multi-time frames, então isso é muito bacana. Então assim, por exemplo, você está olhando o gráfico de 1 minuto, mas assim, o cara que olha o gráfico de 1 minuto, ele tem uma melhor leitura ou uma pior leitura de mercado frente a um cara que olha o gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora. Cara, esse cara que olha todos esses tempos gráficos diferentes ao
ao mesmo tempo, ele tem uma visão muito mais ampla do mercado. Porque, por exemplo, você pode estar achando que a tendência é de baixa olhando o gráfico de 1 minuto. Mas, na verdade, quando você olha o gráfico de 5, de 15, de 1 hora, você vê que a tendência está super de alta. Então, você está enganado sobre aquela tendência de baixa ali no gráfico de 1 minuto. Né? Então, você consegue fazer convergir vários indicadores para tempos gráficos diferentes, e isso daí faz com que aumente a confiabilidade dos seus sinais e a segurança na hora de você tomar a decisão. Então, o mindset desse livro é muito bacana, eu recomendo a leitura. E, assim, como que você faz trades de probabilidade altas de acerto? Se vai dar vitória ou não, a gente não sabe, mas pelo menos você tem uma certeza, você tem todo um embasamento por trás de que você tomou a melhor decisão naquele momento, na hora de fazer a sua operação. Tá? Então, eu recomendo a leitura do High Probability Trade. Tá? É muito bacana. Bom, com base nesse livro, o que eu trouxe aqui para adaptar para a realidade do mercado de opções binárias? Ele é muito focado com Forex, ele é muito focado com o mercado de ações, mas você consegue tirar muita coisa e trabalhar no mercado de binárias, porque o mercado de binárias ele tem uma especificidade. Você tem tempo de expiração, coisa que você não tem no gráfico do Forex, você tem payout, enfim, você tem vários outros complicômetros que você não tem num gráfico normal de Forex ou de ação que você consegue operar livremente. Então você consegue colocar seus stop gains, stop loss, você consegue fazer várias outras coisas que no mercado de binárias não tem jeito. Quando você entra numa operação, você já sabe quanto que você vai ganhar e quanto que você vai perder e em quanto tempo, né? Você não tem muita saída, tá? Enfim, então eu trouxe um pouco da inteligência desse livro para desenvolver a estratégia do Bullbot Price Action, tá? Como que funciona essa estratégia? Ela é uma estratégia muito simples e ela é baseada em suporte e resistência. Tão simples quanto isso. Suporte e resistência. Cauê, eu não sei o que é suporte e o que é resistência. Pode dar uma googada aqui, entra no YouTube, tem várias pessoas explicando o que são linhas de suporte e resistência, como que você vai traçar linhas de suporte e resistência. Mas basicamente, vamos pegar um gráfico aqui na IQ. Deixa eu tirar esse monte de indicador e mostrar para vocês como que funciona. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos olhar esse gráfico aqui maluco, como que funciona uma linha de suporte e de resistência. Essa é uma região bacana. Vamos pegar aqui, vamos traçar uma linha aqui. Ó, se você pegar e olhar essa primeira linha que eu tracei, ela é uma linha que seria uma linha de resistência. O que funciona a resistência? Você vê que o preço ele tá vindo aqui, ele está tentando tocar essa linha e está respeitando, voltando. Está tentando, vou até baixar um pouquinho mais aqui para dar uma... Ó, ele vem aqui, tenta, volta. Tentou tocar, tentou subir mais, não deu. Tem uma resistência fazendo com que o preço não suba. Voltou. Tem uma resistência, voltou. Tem uma resistência, voltou. Então aqui é uma zona de resistência que não está deixando esse preço subir. Tá? Inclusive, olha que bacana aqui, quando você olha num gráfico mais alto, olha só esse finalzinho aqui do gráfico. Você vê, o gráfico desceu todo, chegou aqui, teve uma vela elefante gigantona e ela parou aonde? Exatamente nesse ponto de resistência, ele respeitou e voltou de novo. Tá? Então aqui esse é um ponto de resistência, isso é, o preço está querendo subir, mas tem uma zona aqui que ele não está permitindo que esse preço suba. A zona uma linha de suporte é a mesma coisa, só que o conceito é ao contrário. A gente pode pegar, traçar aqui mais ou menos aqui assim uma linha e é a mesma analogia. O preço está caindo, batendo nessa zona, ele não está caindo mais, ele está batendo na zona e está subindo. Está batendo nessa zona de suporte e está subindo. Respeitou ainda esse suporte, subiu mais um pouquinho, aqui bateu, foi embora, não teve mais jeito. Caiu, foi embora e seguiu adiante. Tá? Então é assim que funciona. Então, linha de suporte, o preço vai cair até uma determinada região, vai respeitar e vai subir. Linha de resistência, o preço vai tocar numa determinada região, ele não quer subir mais, mas ele não consegue, vai respeitar. É assim que funciona, tá? Linhas de suporte e resistência. Ok, dito posto, como que funciona o robô de Price Action? Ele vai identificar zonas de suporte e de resistência, mas essas zonas elas vão estar convergindo para o gráfico de 1 minuto, para o gráfico de 5 minutos e para o gráfico de 15 minutos. Então aí vem o primeiro conceito do High Probability Trade. Então, não basta só ele tocar nessa zona e tá bacana. Essa zona, ela tende a ser mais respeitada se ela também for uma resistência ou um suporte
para time frames diferentes. A análise gráfica ela funciona muito bem quando você amplia um pouco mais o time frame. Então a análise gráfica por si só, ela funciona muito bem para gráficos de 15 minutos, para gráficos de 1 hora, para gráficos diário. A análise gráfica ela respeita muito mais para time frames maiores. Para time frames menores, você tem muito ruído. Então você tem muito rompimento falso, você pode não respeita tanto quanto time frames maiores. Mas o que você vai fazer? Como a gente está operando no mercado de binárias num time frame curto, bem baixo, no time frame de 1 minuto, a gente precisa ter uma confiança nessas linhas de suporte e de resistência. E como é que a gente garante que são boas zonas de suporte e de resistência? Bom, se ela convergir também para o gráfico de M5 e também para o gráfico de M15. Então o robô vai fazer toda essa análise para identificar se essas regiões elas também são uma resistência ou um suporte no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 15 minutos. Tá? Bom, identificado essas zonas de suporte e de resistência, o que a gente vai fazer? Né? Além de o robô ele vai olhar 2 osciladores, tá? Para identificar o seu ponto de entrada. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ainda nas zonas de suporte e resistência. O que você precisa fazer na hora de operar com o Bubot? É muito simples. Tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar um único indicador no seu gráfico. E esse indicador vai ser a famosa banda de Bollinger. Então a gente vai colocar uma banda de Bollinger de período 20 e 2 desvios padrões. Essa banda de Bollinger ela acaba atuando, de certa forma, como linhas de suporte de resistência dinâmicos. Então, quer ver? Vamos traçar de novo aquela linha que a gente traçou. Vamos pegar aqui, traçar aqui, ó, essa aqui é a nossa linha de suporte, e vamos traçar aqui a nossa linha de resistência. Então, se você observar, a banda de Bollinger ela acaba atuando como uma zona de suporte de resistência. Então aqui, o gráfico ele rompeu a banda de Bollinger de baixo, isso seria o nosso suporte, e ele tocou aqui, ele rompeu a banda de Bollinger de baixo, depois ele respeitou e subiu. Aí ele vem aqui, tocou lá na nossa banda de Bollinger de cima, que seria a nossa resistência. Ele tocou mais pra frente, foi, respeitou e desceu. Ele tocou na banda de Bollinger de baixo, que seria o nosso suporte, respeitou. Tocou na banda de Bollinger de cima, que seria a nossa resistência, respeitou. Então, tocou de novo, respeitou. Tocou de novo, respeitou. Então, a banda de Bollinger, ela acaba sendo um bom indicativo de zonas de suporte de resistência. Tá? Estatisticamente, o conceito é errado, você traçar. Como é que é a banda de Bollinger? Ela pega a média dos preços de fechamento dos últimos X períodos, nesse caso são 20 períodos, e ela traça 2 desvios padrões para cima e 2 desvios para baixo. Muita gente acha que o fato de traçar esses 2 desvios para cima e para baixo significa que 95% das vezes o preço vai transitar nesse canal. E esse entendimento ele é errado, não é assim que funciona. Isso só seria uma verdade se a distribuição desses preços de fechamento fossem uma normal, e aí você tem uma série de tratativas estatísticas que você precisaria fazer, que não entra ao caso aqui. Né? Na verdade, você precisaria pegar esses preços, fazer uma regressão linear desses preços, analisar o resíduo dessa regressão linear, saber se esses resíduos são estacionários ou não. Você precisa fazer um teste de estacionariedade nesses resíduos para garantir que eles são estacionários. O que é estacionário? Que ele tem uma média constante, isso é, uma média que não se mexe, que não muda. Dado que esse resíduo ele é estacionário, aí sim você pode traçar 2 desvios padrões para cima e para baixo para garantir que 95% das vezes o resíduo dessa regressão transita entre esse intervalo. Então, assim, é uma tratativa muito mais complexa do que simplesmente traçar uma banda de Bollinger e falar que 95% das vezes vai estar transitando nesse canal. Enfim, não é de fato aqui, né, o tópico, né, enfim, mas em linhas gerais funciona muito bem quando você traça as bandas de Bollinger. Tá? Então, basicamente, você vai traçar banda de Bollinger período 20 com 2 desvios padrões. E aí, como que funciona o robô? Ele vai analisar o seguinte: quando você tiver um rompimento de uma banda de Bollinger em M1, ele vai olhar se esse rompimento ele também está acontecendo em M5 e M15. Por quê? Porque se esse rompimento também está acontecendo em M5 e M15, significa que você tem uma região de suporte ou de resistência muito forte. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que rompeu na banda de baixo, que seria a nossa zona de suporte, se ela também rompeu em M5 e em M15, significa que essa é uma região interessante e que tende a respeitar. Isso é, ela tende a respeitar essa região de suporte, e aqui a gente faria, obviamente, uma operação de compra, acreditando que esse preço vai subir respeitando essa linha de suporte. Tá? E como que funciona? Né? Como é que você vai fazer a entrada?
Ele vai olhar, vai identificar, Cauê, mas qual que é o ponto correto de entrada? Aí a gente vai fazer o uso de dois osciladores, tá? Então, os osciladores, não, assim, como eu disse, como é um gráfico de M1, como você tem muito rompimento falso, né, você inibe esses rompimentos falsos garantindo que essas zonas de rompimento, de suporte de resistência, são zonas que convergem tanto para M5, tanto para M15. Então, você garante que você vai ter menos rompimentos falsos. Essa é uma forma. E a outra forma é qual que é o seu ponto exato de entrada. E aí a gente vai fazer o uso de dois osciladores. A gente vai usar dois osciladores. No caso, a gente vai usar, vamos achar ele aqui, o estocástico. A gente vai usar o estocástico período 533, tá? Áreas sobrecompradas e sobrevendidas 80-20. E a gente vai utilizar também o RSI. Vamos abrir o RSI, período 10, área sobrecomprada e sobrevendida 70-30. Então, o que acontece? Você precisa ter uma dupla confirmação dos osciladores para identificar o seu ponto de entrada. Tá? Que isso também vai inibir, e isso vai garantir, na verdade, que você entre numa situação mais favorável. Se você não sabe o que são osciladores, o que é o estocástico, o que é o RSI, dá uma pesquisada, tem muito conteúdo sobre, para você entender como que funcionam os cálculos disso aqui, para você entender por que o robô utiliza esses dois osciladores. Tá? Você não precisa traçar esses osciladores, eu só estou traçando aqui para explicar para vocês como que funciona. Então, esse é um bom exemplo aqui para mostrar para vocês como que funciona. Note só que nesse pedaço aqui, esse candle, ele rompeu a banda de Bollinger de baixo. Isso é, ele rompeu uma zona de suporte. Tá? Desde aqui, vamos assumir que essa região aqui é uma região que está respeitando também M5 e M15. Tá? Para vocês entenderem a analogia. Então, dado que está respeitando também M5 e M15, isso é, também está rompendo a banda de Bollinger inferior em M5 e M15, essa hora aqui ele rompeu. Então, em tese, o robô ele deveria mandar um sinal para a gente de entrada. Mas ele não vai mandar esse sinal para a gente de entrada, por quê? Porque se você olhar o estocástico, ele não está numa zona sobrevendida, que seria abaixo do 20. Então ele não está nessa zona, ele não vai mandar o sinal. Nem o RSI, que ele está aqui acima de 30. Tá? Então ele também não vai mandar o sinal. Passou o próximo candle, o RSI já está confirmando uma reversão. Por quê? Porque ele já está abaixo da minha linha de 30. Isso é, ele já está numa área sobrecomprada. Então ele está acreditando que esse negócio daqui vai subir. Então ele já está abaixo da linha de 30. Mas o estocástico ainda não confirmou. Passou para a próxima linha, aqui ó, o estocástico começou a descer, a linhazinha verde aqui do estocástico, ele ainda não confirmou a entrada, o RSI já está dando a entrada, mas ele ainda não confirmou. E aí chegou nesse candle aqui, repara que esse candle teve uma super exaustão. Ele foi lá embaixo, o estocástico verdinho ele já está abaixo dos meus 20% aqui, ele está em... Aqui, pegar aqui baixinho aqui, ele está em 16, 15, 16 mais ou menos. Então ele está abaixo da linha dos 20%. O RSI está abaixo dos 30%. Então você teve uma dupla confirmação dos osciladores. Você teve aqui o rompimento da banda de Bollinger inferior no gráfico de M1. E aí eu estou supondo também aqui, né, se ele também está rompendo em M5 e M15, vamos dar uma olhada em M5 como é que está. Qual que é aqui? 14,45. Vamos olhar aqui, 14,45. Provavelmente aquela aula de exaustão está aqui, ó. Então ele também está no gráfico de M5, tocando na banda de Bollinger. Isso é uma dupla confirmação. E no gráfico de M15, vamos ver aqui, às 14,45, onde que estava esse gráfico? 14 e 45. Tá aqui também. Não, 16 e 45, perdão. 14 e 45. Tá aqui. É um gráfico que não tá em M15, então o robô não mandaria esse sinal, mas ele poderia. Ele não tá aqui, o robô não vai mandar. Mas vamos supor que esse gráfico tivesse nessa zona aqui também tocando, tá? Para facilitar a explicação, tá? Só para ser mais didático, tá? Então vamos supor também que o gráfico estava tocando, então seria uma boa zona de reversão, porque está respeitando em M15. Estaria aqui também está respeitando não, desculpa, também está tocando aqui 14 e 45, ele também está tocando aqui essa região. E no gráfico de M1, 14 e 45, vamos ver, a gente estava 14 e 45. Aqui ele também está respeitando. Então você teria essa tripla confirmação, os dois estocásticos confirmando a entrada, seria o momento que o robô ia mandar o sinal de aguarde a operação. Então deixa eu abrir o robô aqui para mostrar para vocês como que funciona.
Deixa eu abrir ele aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu fechar aqui. Vamos usar como referência esse par aqui, tá? São pares diferentes, tá? Ignora que são pares diferentes, mas é só para fins didáticos, para a gente entender o movimento aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho o gráfico da IKEOption aqui. Ó. Vou pegar aqui, 16:45. Vamos supor aqui, ó, cancelar, que foi o gráfico aqui. Cadê? Ó, pode ser esse aqui, ó, GBP, JPY, ignora, tá? Mas é só para fins didáticos. Vamos achar aqui, ó, o GBP-JPY, ele mandou essa mensagem, tá vendo? Ó, aguarde a operação, que seria exatamente nesse momento aqui, que seria quando esse gráfico rompeu a Bollinger, ele também está tendo uma dupla confirmação dos osciladores, isso é, os dois osciladores estão sobrevendidos, ele está rompendo a nossa banda de Bollinger inferior, o gráfico de M5 e de M15 também está com rompimento dessa banda de Bollinger inferior, e aí é exatamente nesse momento que ele vai mandar essa mensagem de aguarde a operação. Então ele vai falar, olha, aguarde a operação, nesse caso aqui seria comprar, né? Então não seria uma venda. Vamos pegar um aqui de venda aqui, ó. Esse aqui, CAD Shift, vamos pegar esse aqui, ó. Então aqui seria um aguarde a operação, seria uma operação de compra, por quê? Porque está tocando numa zona de suporte. Então você vai lá no gráfico, no caso, ignora, tá? O ativo aqui é só para fins didáticos, então seria o CAD Shift, você vai estar lá nesse gráfico, vai estar no gráfico de M1, você vai ter traçado as bandas de Bollinger, período 22 desvios, você vai ver que vai ter rompido a banda de Bollinger, ele vai mandar ao longo dessa vela, tá? Durante essa vela ele vai mandar o aguarde a operação, você abrir o gráfico, e aí na próxima operação, na abertura da próxima vela, ele vai analisar se essa próxima vela ela tá rompendo ou não a banda de Bollinger. Se estiver rompendo a banda de Bollinger, né, ela vai mandar a informação de operação confirmada. Isso é, vai ser o momento da nossa entrada. Nesse caso, teria sido perfeito, porque ele mandou a informação de aguarde de operação, na vela seguinte você já poderia entrar na abertura, que seria a hora que ele ia mandar a operação confirmada. Você entraria na abertura para a expiração de 5 minutos. Isso é, você aguardaria, aqui no caso seria 17:05, né? Ignora o horário, mas aqui foi às 14:45, aqui ele mandou o gráfico, o aguarde a operação, para a expiração de 5 minutos. Então quando você entrar, você entrou nessa operação, e aí você vai ter aqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então ele mandou o sinal às 14:45 de aguarde a operação, às 14:46 ele mandou operação confirmada, para a expiração às 14:50, que foi nesse caso aqui, e aí teria tido uma vitória nesse exemplo, tá? Obviamente que esse exemplo o robô não teria mandado o sinal, porque a gente já viu que no gráfico de M15 não estava tocando na banda de Bollinger, mas estamos supondo que ele também estivesse tocando na banda de Bollinger só para fins didáticos, tá? Então o robô aqui, usando a mesma analogia, tá? Ele mandou a informação, ignora os horários, mas o horário seria aqui às 14:45, aqui deveria ser 14:45, ele mandou um horário, um envio de aguarde a operação, e aí 1 minuto depois, você vê aqui, 16:59, às 5 horas, 1 minuto depois, isso é, às 14:46, ele mandou aguarde a operação confirmada. Por quê? Porque abriu o candle já fora da banda de Bollinger. Ah, Cauê, mas se esse gráfico daqui de aguarde a operação retraísse e a abertura do próximo candle ficasse abaixo da banda de Bollinger, você aguarda, espera ela tocar, ou espera ela tocar e romper mais um pouco para você entrar numa posição melhor. Se ela não tocar, você não vai fazer nada, você não vai entrar na operação, tá? E aí o robô ele vai mandar um sinal dizendo que o preço-alvo não foi atingido, tá? Uma outra forma que você também pode fazer, quando ele mandar aguarde a operação, você pode vir aqui na IKEOption e, por exemplo, ele mandou aqui a taxa, tá vendo? 0,74532. E nessa setinha aqui, você está vendo que ele tem um sinalzinho aqui que é a taxa, criar o alerta. Você pode vir aqui, criar esse alerta e aguardar o preço tocar. Quando o preço tocar, você monta a operação, tá? Fica a critério de vocês fazer a entrada, tá? Eu costumo fazer a entrada na próximo candle, né? Ele mandou aguarde a operação. Quando abrir a próxima abertura, se esse candle ele é um candle grandão, eu gosto, uma vela elefante, eu já faço na própria abertura mesmo dessa vela elefante, esperando com a expiração de 5 minutos. Então, nesse caso, a gente entrou aqui às 14:45, entrou não, ele mandou a mensagem de aguarde a operação às 14:45, 14:46 deu a operação confirmada, foi na hora que a gente entrou, para a expiração de 5 minutos, isso é, às 14:50, que seria essa mensagem de retorno, que é a operação
foi vitoriosa. E aí o placar mudou. Ele estava 3-2, foi para 4-2, 67% de taxa de acerto. Aí ele mostra aqui direitinho como que funcionou. Preço-alvo, não, de novo, não precisa ficar muito preso ao preço-alvo, tá? Você vai traçar as bandas de Bollinger e só vai identificar, quando ele mandar o aguarde de operação, você já sabe que tanto no gráfico de M1, de M5, de M15, ele está tocando na banda de Bollinger ou está rompendo a banda de Bollinger. Se for um suporte, está na banda de Bollinger inferior. Se for uma resistência, está na banda de Bollinger superior. Então você vai abrir o gráfico, você já vai saber disso. E aí basta você aguardar a abertura do próximo candle para realizar a operação, desde que esse próximo candle toque na banda de Bollinger ou esteja fora dela, acreditando que nos próximos 5 minutos ele vai respeitar essa retração de vela, tá? É assim que funciona. Tá? Eu vou mostrar no gráfico para vocês, aqui do backtest, que eu acho que vai ficar mais simples a operação. Tá? E só voltando aqui, quando o preço-alvo não é atingido, ele manda um retorno. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Aqui, ó, por exemplo, euro e o dólar canadense. Ele mandou a mensagem de aguarde de operação e aí 1 minuto depois ele mandou a mensagem, ó, preço-alvo não atingido. Por quê? Porque a expiração dessa próxima vela, durante essa vela aqui, essa vela abriu, provavelmente, vamos pegar um exemplo aqui. Sei lá, por exemplo, esse exemplo aqui. Esse exemplo, ele poderia ter mandado um aguarde de operação, estou supondo aqui, tá? E aí, essa próxima vela, note que a abertura dela não tocou na banda de Bollinger. Então, o robô, ele não ia ter mandado o sinal. Ele ia estar aguardando tocar a banda de Bollinger. E depois ela retraiu tudo. E aí, ele vai mandar uma mensagem, olha, operação cancelada porque o preço-alvo não foi atingido, porque ele não rompeu esse valor aqui. Bom, você, na hora de operar, você também não precisa ser criterioso, esperar tocar na banda de Bollinger para entrar. Mas é sempre importante você buscar um ponto de entrada melhor frente para você conseguir entrar numa posição mais favorável, tá? Então, nesse é um bom exemplo que o robô, por exemplo, não enviaria o sinal porque ele não tocou na banda de Bollinger por muito pouco, mas você poderia ter entrado nessa operação, tá? Vou mostrar aqui, deixa eu mostrar o MetaTrader aqui, que eu acho que tem mais alguns outros exemplos, e também vou mostrar o resultado do backtest, fazendo usando essa dinâmica, tá? Enfim, e mostrar também a calculadora Soros Gale, tá? Como é que funciona aqui, ó? Vamos entrar aqui. Mostrar aqui. Deixa eu mostrar primeiro a calculadora, né? Eu gosto muito desse setupzinho aqui. Eu deixo a telinha aqui do Telegram aberto aqui no cantinho para receber os sinais, tá? E deixa eu abrir a calculadora. Vamos entrar aqui de novo. Pode entrar aqui de novo lá no bullbot.com.br. Deixa ele abrir aqui. E a gente vem aqui em abriu, vamos em ferramentas, calculadora Soros Gale. Se você não sabe o que é a calculadora Soros Gale, tem aqui no link do canal o vídeo explicando sobre a calculadora Soros Gale. Basicamente, esse é um gerenciamento que mistura Martingale com Soros Gale. Você não precisa ter uma estratégia com uma alta taxa de acerto. Basta você acertar 2 vezes com certa frequência, 2 vezes consecutivas com certa frequência, para você ser rentável no longo prazo, tá? Eu não vou explicar aqui como é que funciona, mas enfim, eu vou botar aqui o perfil agressivo, nível 6, enfim, deixa eu mudar para a versão mobile, que eu gosto de ela ficar melhorzinha na tela, tá? Para quem já usa a calculadora Soros Gale, eu vou fazer uma implementação nela mais adiante, tá? Não vai ser agora, mas eu preciso subir isso ainda via web, e ela vai ficar mais bacana. Esse perfil não vai ter mais o perfil moderado, conservador e agressivo. Você vai conseguir colocar quanto que você está disposto a perder. Então você colocou uma banca de 1.000, você fala, eu estou disposto a perder 500, 200, 1.000. Você preenche quanto que você quer perder, que nada mais é do que esse perfil de conservador, moderado e agressivo, tá? Mas aí você vai colocar quanto que você está disposto a perder, e aí ela já vai fazer todos os cálculos para você. Você vai poder usar até 12 níveis para qualquer valor que você coloca aqui. Você só precisa garantir que o valor mínimo de operação supere R$2, que eu acho que é o limite mínimo da IK Option, tá? E uma outra implementação que eu estou fazendo na calculadora, além disso, eu estou ajustando o cálculo para deixar um pouco mais homogêneo os valores que entre os níveis de Soros Gale. Hoje, você tem uma concentração, no final dos níveis, você tem uma concentração muito alta dos valores. Então você vê, você começa com 24,
18, 45, aí lá no final está com 400. Então eu remodelei a calculadora para ela colocar um pouco mais linear esse valor, tá? Então você vai continuar tendo a recuperação acertando 2 vezes consecutivas, você vai ganhar até mais dinheiro, por quê? Porque você vai estar colocando um valor maior nas primeiras mãos, então vai aumentar o valor das primeiras mãos, vai diminuir o valor das últimas mãos aqui, então você vai ganhar mais dinheiro e ela vai ficar mais rentável do que ela já é. Então entra lá, tem muita gente usando essa calculadora, basicamente basta você alimentar com as suas vitórias aqui e com as suas derrotas, ela já vai dando os valores aqui. Então, por exemplo, opa, deixa eu dar um cancelar aqui. Se eu tiver 2 vitórias consecutivas, aqui, eu vou dar vários loss aqui, você vai ver que eu estou negativo. E aí eu tive... Deixa eu recarregar aqui, porque eu passei do meu nível aqui. Botar aqui perfil agressivo, só eu estou disposto a perder R$1.000 num payout de 80, nível 8 aqui. Deixa eu botar um calcular. Aí como que funciona? Você copia esse valor de entrada de 13,59, cola lá na IQ, vai montar sua operação. Ah, deu derrota? Ele vai sugerir um próximo valor, você vai copiar e colar. Ah, deu vitória? Deu um novo valor, copiou, colou. Deu vitória de novo, você voltou para o nível 0 e você teve uma rentabilidade. Então, se você for tomando loja, repare aqui na rentabilidade, ó. Loss, e o nível tá andando do Soros Gale. Loss, chegou no nível 8, loss, tô com 55% de prejuízo e uma taxa de acerto horrorosa. Mas assim, acertei uma vez, continuo com 20% de prejuízo, acertei de novo, maravilha, recuperei todo o valor investido, tive aqui ainda 40% de retorno com 30% de taxa de acerto. Basicamente é assim que funciona, tá? Tem o vídeo lá no canal explicando direitinho. Então eu gosto muito desse setup para poder operar. Ainda tem aqui, ó, em OTC tem algum par aberto aqui, então basicamente assim que funciona, né? Você copia o valor da entrada, cola na IQ, executa a operação. Tomou uma derrota, copia o novo valor, cola na IQ, e aí, obviamente, ajusta o tempo de expiração e faz as operações, tá? É assim que funciona a calculadora. Vê lá, minuto 44 eu opero usando cara ou coroa e consigo, cara, se eu não me engano eu faço operações compradas e coroa faço operações vendidas, tão simples quanto isso, e consigo lucrar 18% usando essa calculadora. Então acessa aqui no canal, você vai conseguir assistir esse vídeo e eu mostro para vocês que gerenciamento é muito importante se você quiser ser rentável no longo prazo, mais importante do que qualquer tipo de estratégia, tá? Bom, vamos lá no MetaTrader. Eu estou abrindo aqui o gráfico euro-dólar. Então, esse backtest ele foi realizado de 1º de janeiro de 2019 até 31 de agosto de 2019. Tá? Deixa eu explicar esse quadrinho aqui para vocês. Eu não quero que vocês se concentrem em valores, tá? Eu quero que vocês se concentrem em taxa de acerto. Tá? Isso é importante, taxa de acerto. Essa é uma estratégia que ela tem uma taxa de acerto de 55% a 60%. Não é uma taxa de acerto absurda, mas é uma taxa de acerto muito alta para operações de mão fixas. Isso é, para operações que não usam martingale. Quando você vê assim a taxa de acerto de 90%, taxa de acerto de 80%, que é o caso da estratégia ST e da T5, que é onde a gente usa o Bullbot Lite, que é uma análise probabilística, que faz uso de até 2 martingales, estratégias com 2 martingales, naturalmente, ela tem uma alta taxa de acerto. Então, se você quiser buscar ali um 2, 3, 4-0 no máximo do dia rapidinho, eu recomendo operar o Bullbot Lite usando até 2 martingales. Lá no grupo do chat, entra lá no chat do Bullbot, eu já mostrei para vocês, tem várias recomendações para você operar o Bullbot Lite para minimizar seus riscos, para você não tomar um loss. Porque quando você tomar um hit, né, quando você errar 3 operações consecutivas, isso é, você errou a mão fixa, errou o primeiro e errou o segundo martingale. Por quê? Porque toma muito dinheiro e machuca bastante. Então, se você usar um gerenciamento de 4 vitórias no dia, a cada 3 dias que você tem vitória, se você tiver um dia de derrota, você saiu no 0-0. Mas como você tem 90% de chance de probabilidade de acerto, em tese, a cada 10 dias você tem 10 dias vitoriosos e 9 dias vitoriosos e um dia de derrota. Basicamente, seria essa conta, sendo que esse dia de derrota consumiu 3 dias seus de vitória, logo você teve 9 dias de vitórias, menos 3 dias de derrota, você teve 6 dias positivos, tá? É assim que a gente faz o gerenciamento do Bullbot Lite. Nesse caso aqui, não. É mão fixa, usando aquela calculadora Soros Gale que eu mostrei para vocês, ou qualquer outro tipo de gerenciamento que vocês acharem que faça sentido, tá? Então vamos lá, operando essa estratégia de suporte e resistência do Bullbot que eu acabei de mostrar para vocês, de 1º de janeiro de 2019 até 31 de agosto de 2019,
Eu estou considerando aqui um payout de 80%, um perfil agressivo e até 12 níveis de Soros-Gale lá na calculadora que eu mostrei para vocês. Tá? A banca inicial de R$ 2.000, a banca final ficou em 3.836, uma rentabilidade de 92% quase. A banca mínima chegou a 1.480 e a banca máxima convergiu por 3.836. A gente operando de lá até aqui, esse único par, ele chegou até o 12º nível da calculadora, até o 12º nível do Soros-Gale, ele chegou no último nível do Soros-Gale, e mesmo assim ele conseguiu ter dois acertos consecutivos. Por que ele chegou no 12º nível? Porque provavelmente ele ficou alternando muito entre vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, ele foi transitando entre os níveis, tá? Se você não sabe, Soros-Gale, tem um vídeo no canal, acessa lá, assiste para você entender o que eu tô falando, tá? As pessoas que já operam e usam essa calculadora, e tem bastante gente usando e operando com essa calculadora, vão estar mais familiarizados. Então, de janeiro até agora, não teve nenhum hit. Isso é, ela não conseguiu transitar por mais do que 12 níveis do Soros-Gale. Então, foi um total de 429 operações, com 254 vitórias, 175 derrotas e uma taxa de acerto de 59,2%. Então, quase 60% de taxa de acerto, e é uma taxa de acerto excepcional. E por que eu falo isso? Porque com o gerenciamento Soros-Gale é muito bom, é muito rentável a longo prazo. Porque 60% de taxa de acerto, se você realizar 10 operações, você vai ter 6 operações vitoriosas e 4 operações de derrota. Só que como você vai ter 6 operações vitoriosas, necessariamente você vai ter 2 operações consecutivas de vitórias. Porque você pode ter uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória. Agora eu já tenho 4 derrotas aqui, né? E 4 vitórias. Né? E aí depois eu vou ter vitória e vitória, para ser um 6-4. Então, necessariamente, você vai ter 2 vitórias consecutivas com uma taxa de acerto de 60%. Né? Obviamente que você não vai operar de forma ininterrupta o mesmo par, você vai operar vários pares diferentes. Por quê? Porque o Bullbot ele vai te mandar milhares de sinais de vários pares diferentes. Em tese, 60% dos sinais que ele manda aqui são sinais vitoriosos, entre 55% e 60% das vezes. E aí, quando você for operar, você vai fazer seus filtros. Você vai olhar a taxa de acerto do par. Então, por exemplo, esse último par aqui que deu vitória, ó, esse par aqui, GBP JPY, cara, 75% de taxa de acerto, 9 vitórias e 3 derrotas, tá respeitando pra caramba. Então esse é um bom par para você operar, tá respeitando bastante a estratégia. Dá uma olhada se o candle é um candle tá bem grande ou não tá. Eu vou explicar essas coisas mostrando aqui no MetaTrader, tá? Esse cara aqui já tá um 4-5, 44% de taxa de acerto, já não é uma taxa de acerto tão boa. Não quer entrar? Não entra, espera outro sinal. Então são filtros e filtros que você vai usar. Usa o bot de novo como uma ferramenta para o seu trade. Tá? E você também pode usar ele, como ele está identificando boas zonas de suporte e de resistência que convergem para M1, para M5 e para M15. Cara, quando ele mandou aqui o GBP-JPY, você já sabe que você tem e nessa zona de resistência, você já sabe que está convergindo para esses 3 time frames. Cara, mas eu não quero operar usando o robô. Não tem problema. Opera agora esse GBP-JPY, traça as suas linhas de suporte e de resistência, opera suporte e resistência, opera pullback, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, enfim, opera o price action no GBP-JPY. Por quê? Porque você sabe que tem uma zona ali de resistência nesses 3 time frames, então você opera do jeito que você achar mais fácil. Mas usa o bot como uma ferramenta na hora de operar. E você vai ver muitas vezes aqui no bot determinadas situações que você vai ter várias operações de vitória ao mesmo tempo e várias operações de derrota ao mesmo tempo. E muitas vezes quando isso acontece em seguida, assim, tipo no mesmo time frame, no mesmo tempo de expiração, geralmente é que algum par rompeu muito bizarramente. Então quando você olha assim, GBP, NZD, você olha assim, várias operações em derrota, ó, GBP aqui, por exemplo, teve 2 operações de derrota ao mesmo tempo aqui. Foi GBP com CAD e GBP NZD. Provavelmente o GBP ele deu uma estilingada, rompeu essas 2 zonas aqui e não respeitou, paciência. Você ia pegar essas 2 derrotas? Não ia pegar essas 2 derrotas. Você ia pegar uma derrota dessa aqui. Por quê? Porque quando você entrou e você escolheu um desses 2 pares para entrar, você ficou congelado durante 5 minutos até aguardar o retorno da operação. Então ele mandou esse sinal, você vai escolher qual que é o melhor par na hora de operar. Tá? Ó, GBP de novo, loja, GBP de novo, loja, tudo 13,29, ó, 13,29, 13,29, 13,29, 13,29, que mais?
Vamos ver, 13h29, tem mais. Aqui foram os sinais de alerta. Então você vê, ó, 13h29, provavelmente teve alguma coisa no GBP, alguma coisa que estourou a vela do GBP e rompeu a resistência para vários outros ativos. E aí o robô mandou um monte de alerta aqui. E aí nenhum deles respeitou, deu vários loss. Você ia pegar todos esses loss? Não, você ia pegar um loss só desse, caso você optasse por entrar. Tá? A mesma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui você pegaria esse win? Pegaria esse win, porque expirou às 13h29. Aí você conseguiria ter entrado aqui no GBP-XIF. Ele mandou... Cadê? Quando que ele mandou? Às 13h28. Não, você não pegaria essa vitória ainda não, porque você ainda está esperando aguardar a expiração dessa operação. Tá? Esse aqui, sim, esse aqui às 16h09 você já pegaria essa vitória. Enfim, aqui você pegaria essa vitória, aqui você pegaria essa derrota, você não pegaria essas duas, mas você pegaria essa derrota, aqui você pegaria essa vitória. Cadê? Poderia ter pego uma vitória ou uma derrota aqui, a depender de qual par você teria entrado. Se pegasse essa vitória, ele zerava seu Soros Gale, senão você ia continuar aqui. Enfim, aqui deu vitória, depois esse aqui também deu vitória, mas você não ia pegar essas duas vitórias. Enfim, é assim que funciona, tá? Você precisa olhar aqui e fazer seus filtros, tá? Vamos lá para o MetaTrader. Então, como é que funciona aqui? Olhando o MetaTrader rapidinho e depois eu vou mostrar outros resultados de backtest. Vamos voltando aqui, vamos olhar aqui. Ó, aqui, chegou nesse momento aqui, ele rompeu a banda de Bollinger, você vê. Eu gosto muito dessa quando tem uma vela elefante, assim, eu adoro, e entro logo na abertura da próxima vela, respeitou bastante, teve uma vela elefante, você vê que os dois osciladores estão respeitando aqui, estão na área sobrevendida, e aí você... perdão, na área sobrecomprada, você fez uma operação aqui de compra, teve uma exaustão e ele, pum, subiu, né? Então ele foi embora, subiu, vitória. Então o robô mandou aguarde a operação nessa vela, ele mandou operação confirmada nessa vela, que foi o momento que você entrou aqui na setinha. Essa linha verde, vermelha, amarela, é exatamente o meu ponto de entrada. Então você observa que esse ponto de entrada ele foi assim, foi na abertura do próximo candle. Então esse candle fechou, abriu esse candle, você já entrou, e aí você entrou 1, 2, 3, 4, 5 minutos, teve vitória, respeitou. E olha que interessante essa operação. Quando você olha aqui, você fala assim, Cauê, por que o robô... E aqui obviamente, estava respeitando uma linha de suporte, tanto em M1, tanto em M5, tanto em M15. Tá? Cauê, por que você não entrou nesse momento aqui que rompeu a banda de Bollinger? Cara, aqui tem... Primeiro, né, quando a gente olha para o gráfico de M1, os osciladores não deram entrada. Então repara aqui, não deu entrada, não deu entrada. Esse cara rompeu, o oscilador deu entrada, RSI dando entrada, mas o estocástico não está dando entrada. Continuou rompendo, aqui rompeu. Ó, aqui poderia ter sido uma entrada? Poderia, tá vendo? Por quê? Porque o RSI respeitou, o estocástico respeitou e tá rompendo a banda de Bollinger. Por que não entrou aqui? Porque não convergiu para uma região de suporte para M5 e para M15. Então o robô não mandou o alerta e você não entrou nessa operação. Até porque, se você tivesse entrado nessa operação, ou nessa operação, seja no preço aqui de abertura, você teria tomado um loss, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, teria fechado aqui. Bom, pode até ter sido um gain, mas assim, foi muito próximo. Tá vendo? Esse candlezinho verde aqui foi o candle de fechamento. Então foi muito próximo. E o robô não mandou o alerta de forma correta. Continuou sem mandar alerta nenhum, mesmo nessa zona de rompimento. Então você vê M1, rompimentos falsos, não respeitou a Bollinger, não respeitou 95% das vezes transitando, não respeitou, mas chegou nesse candle aqui, vela elefante. Uma super vela, provavelmente não, aqui com essa vela elefante rompeu também a linha de suporte para M5, para M15, respeitou os osciladores perfeitamente, a gente entrou no preço de abertura, 5 minutos de vitória. Então, entrada perfeita, teria tido uma vitória aqui. Aqui, a mesma coisa. Só que nesse caso, ele não teve vários rompimentos igual a esse movimento aqui. Ele teve um único rompimento, veio até aqui, vela elefante, grandona. Os dois estocásticos respeitaram uma área de resistência, nesse caso aqui, tanto para M5, tanto para M15, tanto para M1. Por quê? Porque estourou a banda de Bollinger, entrou na abertura do próximo candle e vitória também nessa operação. Cauê, mas eu conseguiria pegar essa entrada? Conseguiria, porque o robô ia mandar o aguarde operação nessa vela verde aqui. E aí você vai aguardar a expiração dessa vela verde. Essa vela verde subiu até aqui, maravilha. Quando abriu a próxima vela, você montou a operação, foi quando o robô mandou o aguarde operação confirmada e vitória. Então ele mandou o aguarde operação aqui, de novo aqui, tá? Eu estou sendo enfático só para fins didáticos. Ele mandou aqui, vamos pegar aqui GBP JPY.
Não, GBP/USD, que já está aqui fácil. Ó. GBP/USD, ele mandou o aguarde operação, que no caso seria tipo nessa vela, na hora que mais para frente aqui, aonde rompeu, enfim, ele mandou um aguarde operação. Acabou a expiração dessa vela, abriu essa próxima vela e olhou, bom, o preço dela está muito fora da banda de Bollinger, está muito. Então, operação confirmada, é a hora que você entrou na operação, 5 minutos depois, 1, 2, 3, 4, 5, é a expiração, você teve uma vitória aqui nessa operação. Tá? Vamos analisar aqui a próxima. Vamos voltar aqui. Ó, essa é uma operação que deu derrota. Então, ele veio. Essa é uma operação que, por exemplo, eu não entraria. O robô mandou o sinal, eu não entraria. E são alguns refinos que, à medida em que eu for operando o robô e tudo mais, eu vou trabalhando. Eu trabalhei, tem muita lógica, tem muita complexidade por trás do código. Não é simplesmente olhar só esses indicadores e mandar os sinais. Então, tem uma série de complexidades por trás para filtrar as entradas. Mas, à medida em que eu for. E tá com uma taxa de acerto muito bacana. Então, por exemplo, essa é uma entrada que eu acho que eu não faria. Você vê. Candles muito pequenininhos, candles doji, candles muito pequenos, pouca volatilidade, as Bollinger já estão se juntando aqui, isso é um bom sinal que o mercado está muito de lado, então assim, está com pouco volume, e você repara que quando você entrou aqui, ele teve uma estilingadinha aqui, não foi uma vela muito grande, mas ele estilingou, deu o alerta, e aí começou a andar de lado, né? Porque ele estilingou, abriu fora da Bollinger, você entrou na operação, começou a andar de lado, fechou abaixo dessa minha linhazinha amarela aqui, que foi meu ponto de entrada, deu derrota, essa operação, mas essa é uma operação que talvez eu não fizesse essa operação, dado que o mercado está muito de lado, praticamente não está se movimentando. Quando você tem candles maiores, com a banda mais aberta, são operações mais interessantes para fazer. Aqui parece que estava andando muito de lado, mas enfim, o robô mandou o alerta, é um filtro que cada um vai fazer, você poderia ter entrado também nessa operação, teria tomado uma derrota. Vamos voltar mais um pouco aqui. Vamos voltar. Ó, essa já é uma operação um pouquinho melhor. Então você repara, os candles já não estão com um tamanho mais tão pequenos assim. As Bollinger juntaram aqui mostrando uma pouca volatilidade, mas elas começaram a abrir. Maravilha, mostrando algum movimento maior de mercado. Aqui você teve uma vela bem grandona, uma vela bacana para entrar, rompeu a Bollinger de baixo, isso é, rompeu a nossa região aqui de suporte. Essa região ela convergiu para M5 e para M15, por isso que o robô mandou o alerta, não só por causa disso, porque também respeitou os osciladores, tanto o RSI, tanto o estocástico, respeitou, então ele mandou o aguarde operação, mandou a operação confirmada na abertura do próximo candle. Poderia não ser na abertura do próximo candle, né, se o preço tivesse fechado antes, como eu falei anteriormente. Ele ia buscar a banda para entrar. Então ele entrou na operação, 5 minutos depois teve vitória. Vamos olhar mais um pouco. Ó, mais uma aqui, de novo. Essa também é uma operação que os candles vinham pequenininhos, mostrou uma certa lateralização aqui, pouco volume, mas essa é uma operação que talvez eu entrasse pelo tamanho dessa vela aqui. Foi uma super vela, uma vela elefante grandona, eu acho que também é uma operação boa de entrar. A abertura do próximo candle você entrou na operação, começou a ter derrota aqui, mas no final ela respeitou e teve mais uma vitória. Bom, vamos ver aqui. Ó, essa foi uma operação que deu derrota. Então você repara aqui que ele bateu no candle, aqui ele não mandou a operação porque não estava convergindo para M1, para M5 e para M15, aqui já convergiu, e aí você entrou na operação, e essa aqui realmente foi derrota mesmo, não respeitou. Ele veio aqui, rompeu para M5 e M15, os estocásticos, os osciladores respeitaram, deram a indicação de entrada, você entrou, e deu derrota realmente, porque fechou aqui. Mas você vê que para M15 ele respeitou. Né? Se você olhar os próximos candles, mais aqui para frente, aqui horas aqui, meio-dia e 15 mais ou menos, aqui ia ficar quase no 0 a 0. Ele quase no 0 a 0, mas assim, quase, ele ainda respeitou um pouco lá mais para frente, demorou mais um pouco para reagir, não reagiu no tempo que a gente imaginava, mas respeitou. Bom, vamos ver se tem mais uma última aqui. Eu acho que deu para entender. Ó, a última aqui, ele também veio, pouca volatilidade, começou a andar para baixo, é muito parecido com aquela operação. Teve um candle elefante, uma vela bem grande, convergiu para uma área de suporte para M1, M5, M15. Os osciladores mandaram os sinais de alerta, então você vê que os osciladores são muito importantes. Repara que o estocástico ele veio filtrando, tá vendo? Aqui era tudo para poder dar entrada. Não, o estocástico é RSI veio filtrando, e aí aqui
o estocástico começou a dar entrada, o RSI ainda não. Aqui o RSI não está dando entrada, mas o estocástico está dando entrada, e aqui os dois estão convergindo. Olha que beleza. Eles filtraram certinho as entradas aqui para você não tomar o loss, porque você tomar um loss bonito aqui, se você entrasse em qualquer um desses candles. Pode ser que esses candles não estavam ainda convergindo para M5 e M15 também, não dá pra gente saber aqui, tá? Porque eu só tenho uma única visão aqui na hora que eu rodo o backtest. Mas de qualquer forma, se lá estava respeitando, os osciladores fizeram um trabalho perfeito aqui, não deixaram você entrar e só te mandaram um alerta nesse candle aqui, que foi exatamente que você pegou a reversão. Foi uma vitória apertada, mas deu vitória, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês o resultado de outros backtests, tá? De novo, eu quero que vocês se concentrem na taxa de acerto e não no financeiro operando com essa estratégia. Essa estratégia usa o gerenciamento Soros-Gale e usa a calculadora Soros-Gale. Ah, Cauê, eu preciso usar 12 níveis de Soros-Gale? Não, não precisa. Eu só utilizei esse, eu fui o perfil mais conservador de todo. Eu botei o agressivo, a quantidade máxima de níveis, enfim, fui o mais conservador de todos na hora de rodar esse teste. Você pode usar com níveis menores, 8 níveis, 10 níveis. Acho que 10 níveis é um número bom por essa questão dos 55, 60% das vezes você tem acerto. Então, se você tem 10 sinais, 6 são positivos, 5 são negativos. Como 6 são positivos, você vai ter dois acertos consecutivos necessariamente, tá? Então, mas assim, é de cada um, né? Você define o que funciona para você, o que é melhor para você, se o mercado está respeitando, se não está respeitando, enfim, tá? Então eu vou abrir um Excelzinho aqui, que eu tirei um print desse resultado para vários outros pares. Na verdade, para outros 22 pares, 23 pares, se eu não me engano, que são todos os ativos que tem, no caso, na IK Option. Tá? Vamos abrir aqui, deixa eu abrir o Excel. Ó, tem vários ativos aqui. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Todos os resultados são de janeiro de 2019 até 1º de janeiro de 2019 até 31 de agosto de 2019. Então, quando você olha aqui, aqui estão todos os pares com euro juntos. Então, aqui, ó, euro USD. A gente teve rentabilidade de 91%, que foi o que eu acabei de mostrar aqui, né? Foi o que eu acabei de mostrar. Então, lá, 59% de taxa de acerto. Aí a gente pega aqui, ó, Eurocad. Eurocad, você teve uma rentabilidade de 80%, isso é, você saiu de 2.000 para 3.600 de banca, você chegou até o 11º nível do Soros-Gale, não teve nenhum hit, taxa de acerto 56,5%. Vamos pegar aqui, ó, EuroJPY, rentabilidade 105%, 54,5% de taxa de acerto, não teve nenhum hit. EuroNZD, 104% de taxa de acerto, 104% de rentabilidade, perdão, 57% de taxa de acerto. Eurochif, esse par aqui tomou um hit. Tá vendo? A taxa de acerto foi muito boa, 56%, excelente. Mas ele tomou um hit. Ele chegou até o 16º nível do Soros-Gale. Então a banca saiu de 2.000 para 1.113 de banca. Então você perdeu 44% da banca se operasse de forma ininterrupta esse par aqui, né? Mas enfim, e tomou um hit. Então, mas a taxa de acerto foi muito bacana. Próximo aqui. Ó, você teve, ó, EuroGBP. EuroGBP também tomou um hit, foi até o 18º nível do Soros-Gale, mas olha a taxa de acerto desse par, 62%, uma taxa de acerto altíssima, tá? De novo, aqui a nossa banca ficou em 990, perdeu 50% da banca, 60% de taxa de acerto. Esse cara aqui tomou 2 hits, Euroaudi, tá? Taxa de acerto 55%. Tomou 2 hits, ficou menos R$ 1.500 negativo aqui, foi pior desempenho assim em termos de se operasse de forma ininterrupta esse par, mas a gente não vai operar de forma ininterrupta, você vai operar vários pares ao mesmo tempo. E o que interessa pra gente é a taxa de acerto. Então, ó, 55%, excelente a taxa de acerto. Pares com GBP, vamos olhar aqui. GBP. Esse par aqui, 60% de taxa de acerto, rentabilidade de 45%, zero hit. E assim, ó, todos os pares, eu não estou falando, mas eu vou falar aqui, ó, 400, 400 operações em média. Repare, é operação pra caramba, ó, 410 operações, 248 vitórias, 162 derrotas, 60% de taxa de acerto. GBP, Chif, zero hit também. Você vê que a rentabilidade ficou até menor. Por quê? Porque ele foi para 8 níveis do Soros-Gale, ele foi bem menos. Esse aqui foi 10, esse aqui foi 8.
Rentabilidade de 27%, que é excelente também, 0 hit, 60% de taxa de acerto, 252 vitórias, 167 derrotas. GBP JPY, 56% de taxa de acerto, 56% de rentabilidade, 56% de taxa de acerto, 252 vitórias, 200 derrotas. GBP NZD, 59% de taxa de acerto, 224 vitórias, 155 derrotas. Rentabilidade de 54%. GBP Audi, hit, 0 hit também, 41% de rentabilidade, 57% de taxa de acerto, 225, 170. GBP USD, teve hit nesse cara aqui. Teve um hit, banca ficou em 1.500, menos 24% de rentabilidade, taxa de acerto 52,6. Essa taxa de acerto foi a pior até agora. Vamos ver aqui o USD. Pares com dólar. Dólar, 272 vitórias, 197 derrotas, 58% de taxa de acerto. Rentabilidade de 71%. O USD-CAD, 56% de taxa de acerto. Rentabilidade de 60%. Não teve hit. 245, 190. 61% de taxa de acerto. 41% de rentabilidade. 300 vitórias, 190 derrotas. O USD Shift teve um hit aqui. 56% de taxa de acerto. Audi, não teve hit, 57% de taxa de acerto. Audi USD, Audi CAD, 0 hit, 59% de taxa de acerto. 210 a 144. Audi JPY, 0 hit, 57% de taxa de acerto. 253, 188. Tá acabando, juro pra vocês. CAD JPY, teve um hit aqui. Ele veio aqui a 56% de taxa de acerto. CAD Shift também teve hit, 56% de taxa de acerto. NZD USD. Esse foi o pior par disparado. A taxa de acerto não foi a pior, 54% de taxa de acerto. Mas teve 3 hits. Esse cara aqui foi muito ruim. Chegou até o 23º nível do Soros Gale. Tá? Então, pessoal, de novo, o que importa aqui não é a rentabilidade, não é a evolução da banca. Por quê? Porque o robô está operando o mesmo par de forma ininterrupta. Ele não está fazendo análise de notícia, ele não está fazendo análise que eu acabei de explicar para vocês dos padrões, se você tem um candle elefante, se não tem o candle, se faz sentido entrar, se não faz entrar. Então são alguns filtros que você precisa aprender com o robô, né? Eu estou operando há pouco tempo com um robô, está tendo um resultado bacana. Eu vou mostrar agora para vocês, né, no final do vídeo, 3 operações que eu realizei agora de manhã para mostrar como que é o modus operandi do robô, tá? Não se concentra no financeiro, tá? Basicamente é para você entender como que funciona o robô, tá? Para você entender como é que é o operacional desse robô, tá? E para que vocês possam usar, tá? Esse robô, o importante é você se concentrar na taxa de acerto. Então, assim, 55% a 60% de taxa de acerto. Estratégias de mão fixa é muito alto, é um percentual muito alto, é muito bom, ainda mais usando a calculadora Soros Gale como forma de gerenciamento. Tá? Se você tiver uma estratégia aí que tem mais do que 60% de taxa de acerto operando mão fixa sem usar martingale, cara, entre em contato comigo. Entre em contato porque eu quero conhecer essa estratégia, eu automatizo essa estratégia, eu faço um monte de backtest dela e se de fato ela tiver mais do que 60% de acerto, cara, a gente achou uma mina de ouro, assim como essa estratégia de price action do Bullbot, usando, obviamente, o gerenciamento Soros Gale. E de novo, cara, eu tô inseguro, não sei se eu quero operar, não sei. Cara, usa na conta demo, entendeu? Vai lá na IQ, pega a IQ Option aqui, muda aqui para sua conta demo, chega aqui na sua conta demo e usa a conta demo como uma forma de gestão. Usa ela, pega essa sua conta demo, usa, opera durante um mês com o Bullbot Price Action na conta demo, opera. E ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Uma sugestão, se você quiser fazer, você usa e faz uma forma, tá? Se você está inseguro para operar ou não, para entender o operacional ou não, eu vou te dar uma sugestão. É o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, calculadora Soros Gale, tá? Deixa ela carregar. Eu vou colocar aqui, eu resetei aqui a minha conta demo, tá 10 mil reais. Eu vou fazer uma operação de 8 mil reais para qualquer direção. Deixa eu fazer aqui para baixo e espero que eu perca essa operação. Para que eu quero perder essa operação? Porque eu quero ficar com 2 mil reais de banca. Essa que é a ideia. O que você faz? Pega esses 2 mil reais aqui, coloca 2 mil reais, aí toda vez quando você for operar, vê o payout que está
pagando e tudo mais. Coloca um perfil, por exemplo, agressivo e coloca até o nível 10, até o nível 11. Vê qual nível você quer. Bota até o nível 10, até o nível 8, enfim. Coloca aqui no nível 10, dá um calcular. Perfeito? Usa esse setup aqui, nível 10 ou nível 11, vê o que você se sente mais confortável. Usa esse setup na conta demo para você começar a realizar as operações. Tá? E busca em torno de 3 a 5% ao dia usando o Bullbot Price Action e usando a calculadora Sorosgale. Tá? Cara, 5% ao dia de R$2.000, a gente está falando de R$100 por dia. Em 22 dias úteis, a gente está falando de R$2.200. Você vai ter dobrado a sua banca. Tá? Então, assim, cara, quanto que você precisa para viver no mês? Tem muita gente que me pergunta isso. Eu quero viver do mercado. Quanto que você precisa para viver por mês? Tem gente que precisa quanto? R$1.000 é bom? 2.000? 10.000? 15.000? 20.000? 90.000? Quanto que você precisa? Cada um sabe de quanto precisa. Então, assim, cara, você precisa de R$2.000, é um valor que te satisfaz por mês. Cara, você consegue. Coloca R$2.000 aqui de banca. No caso, eu acertei aqui, né? Era para eu ter errado e eu acertei. Vamos botar aqui 15.200. 15.200 para cima. Vamos ver aqui. E aí, se eu perder, eu fico com 2.000 de banca. Faz esse teste. Usa esse 2.000 de banca. Aí você vem aqui. Você está com 2.000 de banca, copia o valor da entrada, cola direitinho, vê o tempo de expiração, ajusta o tempo de expiração para realizar as operações. Entende como funciona esse operacional do robô. É importante você se habituar e você estar confortável com esse operacional e se ele faz sentido para você. Se ele fizer sentido para você, maravilha. É assim que você deve seguir com as suas operações. E, de novo, faz esse teste, eu faço esse desafio, coloca lá R$2.000 na conta demo mesmo, não tem problema. Ah, maravilha, acertei de novo. Coloca R$2.000 na conta demo e vai operando usando a calculadora Sorosgale, buscando de 3 a 5% de rentabilidade no dia. Tá? Final do mês você vai ter dobrado a sua banca. Ah, Cauê, não, mas R$2.000 por mês para mim é muito pouco, eu preciso de R$20.000. Não tem problema, coloca uma banca de R$20.000. Se você tiver uma banca aqui de R$20.000, cara, coloca 5% de R$20.000. É a mesma coisa, vai dar R$1.000 por dia, perdão. Em R$1.000 por dia, em 22 dias, deu R$22.000. Ah, mas são todos os dias que você vai ganhar? Não, não vai ser todos os dias que você vai ganhar. Vai ter dias que o mercado vai estar ruim. O que você faz? Para no meio. Então você está assim, sei lá, no nível 5 do Sorosgale, espera o próximo dia, continua as operações no próximo dia, não zera a calculadora, ou zera ela, mas tira um print dela e volta depois para a etapa que você já estava. Então você volta lá, continua fazendo as operações normalmente. Então, assim, quer operar? Usa, tá tudo gratuito. A calculadora eu resolvi prorrogar ela para vocês poderem usar com o Bullbot de Price Action. Então, assim, a calculadora tá gratuita, vai continuar gratuita por mais um mês. O Bullbot tem o Bullbot Lite e o Bullbot Pro, o Bullbot Lite e o Bullbot Lite de Price Action, ambos são gratuitos e vão continuar gratuitos. Mais adiante eu vou lançar as versões Pro. Então, assim, pro Bullbot de Price Action, vai ter mais pares, vai ter sinais para M5, e M5 é muito legal. Por quê? Porque M5 é a mesma operação de M1, só que vai respeitar em M5 e M15 em 1 hora. E time frames mais longos, você tem uma probabilidade, respeita mais o Price Action. E você vai realizar operações para expirações de 15 minutos. É a mesma analogia do M1 vai ser para o M5, tá? A quantidade de sinais vai ser inferior, obviamente. Você vai ter uma quantidade menor de sinais, mas você vai ter sinais mais confiáveis. Então também vai estar no bot de Price Action. Tá? Tudo isso, se você quiser depois saber mais, os preços vão ser preços super acessíveis. Eu garanto que vai ser super acessível para todo mundo. Então você pode ter tanto o Bullbot Lite, tanto o Bullbot Pro, tanto o Bullbot Pro de Price Action. Então, assim, um é probabilístico e o outro de Price Action. Vão ser preços acessíveis, assim como a calculadora. Então acessa lá o grupo do robô, acessa o chat, né, que por lá você vai ficar por dentro das novidades, por tudo. E eu vou colocar agora o vídeo de hoje de manhã operando, fazendo 3 operações na conta real. Não se concentrem no valor, tá? Eu fiz só para vocês entenderem como que funciona o operacional. Eu queria até ter feito mais operações ao longo do dia de hoje, mas sexta-feira o mercado estava muito parado, estava muito de lado, não apareceu mais boas oportunidades, então acabei não entrando mais no mercado. Bom, acabamos de receber aqui áudio USD para expiração do meio-dia. Vou colocar aqui meio-dia, se a gente consegue pegar uma taxa boa. Está numa resistência de M1, resistência de M5, resistência de M15,
Vamos ver agora se tem a confirmação dos estocásticos aqui. Se a gente pega uma posição um pouco melhor, vamos ver se ela sobe um pouquinho mais para tentar pegar uma reversão. Aguardar um pouco. Vamos lá. Vamos ver se ela sobe mais um pouquinho. Vamos entrar mesmo assim, hein? Vamos ver. Entrar. Aqui deu como preço não atingido, mas a gente acabou optando por entrar. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela vai ter alguma reversão. A vela de M5 está muito estressada. As bandas estão muito curtinhas, né? Mas vamos ver se vai ter alguma reversão aqui. Está bem estressado. O M15 também tá pegando. Uma resistência tão forte porque as bandas estão muito próximas aqui. O ideal é quando estiver mais estressado, assim, as bandas maiores, o mercado vai estar um pouco mais volátil, né? Vamos ver. Tá dando entrada de novo aqui áudio SD numa posição um pouco melhor. Deu derrota, vamos alimentar aqui. Nossa, vamos esperar o próximo sinal. O Audicad parece ser uma boa. Vamos entrar aqui para reversão. Esse candle foi um pouquinho maior, um pouquinho mais estressado. Vamos ver se ele reverte. As outras estão muito curtinho aqui o tamanho dos candles. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. De novo, está com muito pouca volatilidade, não está uma hora muito boa para operar não, mas vamos seguir aqui com os fundamentos da estratégia. Vamos ver se vai dar certo essa reversão. M5 aqui no Audicad, vamos dar uma olhadinha. Está tocando um pouquinho, está numa tendência forte de alta. Está tocando na resistência. Vamos ver se ele retrai. Como que está M15? Está bem forte aqui, ó. Também tocando. Vamos ver. Muito lento aqui, muito devagarinho. A expiração está para meio-dia e 17. Audicad. Foi essa operação aqui que a gente entrou no robô. Vamos aguardar para ver se a análise vai funcionar ou não. Mas o mercado está bem parado, andando muito de lado. Vou esperar mais um pouquinho. É uma boa forma de entrar, assim, uma entrada boa é quando você tiver uma vela elefante, assim, bem grandão, assim, em M1. Aí esse é um excelente ponto de entrada. Se conseguir pegar uma vela elefante, que ela é muito maior do que essa vela anterior, na abertura da próxima vela, se conseguir entrar lá em cima, é bom, assim,
Geralmente você tem boas retrações, você tem uma taxa de acerto legal, bacana. Mas como eu estou operando aqui para mostrar para vocês na prática como que funciona, à medida que a gente for recebendo os sinais, a gente vai entrando aqui com algum tipo de critério para a nossa análise, tá? Se der vitória ou derrota, vai ser muito apertado. Vamos aguardar. Legal. Já retornou a AudiCAD, retornou com uma operação finalizada com sucesso. Vamos computar aqui na nossa calculadora. E a próxima entrada vai ser de 4,43. Vamos alimentar aqui e aguardar o próximo sinal. Recebi aqui, ó, EuroNZD parece ser uma boa entrada. Não tem aspiração para meio-dia e 29, só tem para meio-dia e meia, mas mesmo assim eu acho que é uma boa entrada. Ó, a vela está bem estressada, tanto em M5, ó, eu vou entrar tanto para M5, para M15 e para M1 também deu uma boa vela elefante aqui, respeitando os osciladores. Eu vou entrar para meio-dia e 29 a expiração, mas não tem, só tem para meio-dia e meia. Mas mesmo assim eu vou assumir o risco aqui e vou entrar nessa operação. Vamos ver se ela vai dar algum tipo de reversão, se vai respeitar ou não. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Ela veio bem aqui, ó. Subiu bastante em M15. Vamos ver. Vamos ver a nossa aqui como que tá. Vamos ver se vai dar vitória ou não. Se der vitória ou não, a gente alimenta a calculadora. A gente vai voltar para o nível 0 do Soros Gale. E vamos ter algum lucro nesse primeiro ciclo de operações. Operação fechou com vitória. Vamos alimentar. Então, a gente teve algum lucrozinho. A gente começou com a banca de 2002, está com 2003. Muito pouquinho, mas foi uma operação vitoriosa. Vamos olhar, aproveitar aqui e olhar o USD-CAD aqui, ó. O USD-CAD, como que tá? Os candles estão muito pequenos. Acho que não seria uma boa operação. Vamos olhar aqui em M5 como que tá. Como eles estão pequenos, ó, como tá em M5, tá vendo? Tá muito corpo muito pequenininho. M15 como é que tá? Tá saindo da banda, mas também, ó, muito poucos os movimentos. Não acho que é uma boa entrada não. Então, o SDCAD não vou entrar. Inclusive ele vai esperar aqui, né? Se ele bater aqui na banda, ó, ele não, como abriu a outra vela, essa a vela do aguarde de operação que tocou na banda. Essa é a vela que ele monitora o preço para voltar no toque da banda para você entrar. Como o preço não bateu lá, na abertura da próxima vela ele já mandou uma mensagem de operação cancelada.
Bom, pessoal, fazer as considerações finais aqui do vídeo. Primeiramente, agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Acesse o site do bullbot.com.br, lá tem o Bullbot Lite, Lite Price Action e o chat. É importante você participar desses veículos para ficar por dentro das novidades. Se você gostou do Bullbot Price Action alinhado com gerenciamento Sorosgale, usa na conta demo antes de colocar na conta real, entende se o operacional faz sentido para você. O Bullbot Price Action com o gerenciamento Sorosgale, com a calculadora Sorosgale, são duas ferramentas poderosíssimas que elas alinhadas vão te auxiliar e te dar todo o suporte para você ser rentável e consistente no longo prazo no mercado de opções binárias. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui caso tenha dúvida. Isso ajuda bastante a alavancar o vídeo, a outras pessoas acessarem e a gente poder crescer essa comunidade que vem crescendo ao longo do tempo. Muito obrigado novamente, até logo, tchau, tchau.